Você está no trabalho, no meio de uma reunião e o coração dispara. Não aconteceu nada, ninguém disse nada errado, mas o coração dispara, a respiração encurta e você passa os próximos 20 minutos tentando parecer normal, enquanto por dentro tenta entender o que está acontecendo. Ou talvez seja diferente para você, talvez não seja crise, talvez seja só aquela sensação de que você nunca está completamente bem. A cabeça não para, o sono não descansa e você já acorda com aquela sensação de cansaço. Você já pesquisou, já leu sobre ansiedade, já se perguntou se o que você sente é normal ou se já passou do ponto. Nesse vídeo eu vou te dar uma resposta de verdade para essa pergunta, porque ela tem resposta clínica e você merece entender o que está acontecendo com você. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou médica e aqui no canal eu falo sobre saúde mental. Se é a primeira vez que você chega até aqui, seja bem-vinda. Agora vamos ao que interessa. A maioria das pessoas que chega ao consultório com queixa de ansiedade não chega na primeira semana do sintoma. Chega depois de meses, às vezes anos, convivendo com algo que incomoda, mas que não parecia grave o suficiente para buscar ajuda. E faz sentido. Porque a ansiedade, diferente de uma febre ou de uma dor no peito, não avisa de forma óbvia que ela cruzou uma linha. O que essas pessoas costumam descrever é parecido. Uma preocupação que não desliga, mesmo quando tem motivo real. Uma irritação que aparece em situações pequenas, mesmo com pessoas que elas gostam. Uma tensão no corpo que sempre está lá. Na mandíbula, no pescoço, nos ombros. Dificuldade de concentrar em coisas que antes eram simples. E insônia, não necessariamente só de não conseguir dormir, mas às vezes até conseguir dormir e acordar às 3 horas da manhã com o coração palpitando, super acelerado, sem entender o que está acontecendo. E uma sensação que é difícil de nomear, que você está funcionando, mas a um custo muito maior do que deveria. Se alguma dessas frases te fez pensar, é exatamente isso, fica nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que é isso. Antes de falar sobre quando a ansiedade vira problema, é importante saber o que ela é quando está funcionando direito. Porque essa distinção é o centro de tudo. A ansiedade é uma resposta do sistema nervoso. Quando o cérebro percebe uma ameaça real ou possível, ele aciona um sistema de alerta no nosso corpo, que nos prepara para reagir. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos ficam mais tensos, tudo isso prontos para agir. E esse sistema foi útil por milênios. Ele que te faz frear o carro antes de pensar, ou se preparar antes de uma apresentação importante. O problema não é ter esse sistema, é quando ele não sabe quando desligar. Existe uma região do nosso cérebro que se chama amígdala, não é a amígdala da garganta. É uma estrutura pequena no centro do nosso cérebro que funciona como um sensor de perigo. É ela que dispara esse sistema de alerta. Em condições normais, depois que esse alerta passa, o sistema entra em equilíbrio, então o coração desacelera, a respiração se alonga um pouco, os músculos diminuem um pouco a tensão. Mas quando esse sistema fica hiperativado, ele começa a ver perigo onde não tem. Dispara alarmes para situações do dia a dia. Uma mensagem não respondida, uma conversa que pode acontecer mais tarde, uma tarefa que vence na semana que vem. E o corpo responde a essas situações como se estivesse diante de uma ameaça real. O resultado é um estado de alerta crônico. O sistema nervoso nunca desliga de verdade. E aí começam os sintomas que as pessoas conhecem, mas que nem sempre ligam à ansiedade. Vou te falar os 5 sinais que aparecem com frequência quando esse padrão já está instalado. Não precisa ter todos, mas se você se reconhecer algum deles de forma consistente, vale prestar atenção. O sinal 1 é a preocupação que não obedece à razão. Você sabe racionalmente que está tudo bem, mas o seu pensamento não para. Verifica o mesmo e-mail 3 vezes. Antecipa respostas para situações que ainda nem aconteceram. Ensaia conversas que podem nunca acontecer. E quando resolve uma preocupação, aparece outra. O segundo sinal é o sono que não descansa. Não estou falando apenas da insônia, que não consegue dormir. Estou falando de despertar no meio da madrugada com a cabeça ativada, ou aquela sensação de acordar já no estado de alerta, de dormir horas e ainda assim acordar extremamente exausta. O sono é um dos primeiros sintomas que o alerta crônico compromete, porque o corpo não consegue entrar em repouso quando o sistema nervoso está ativado. O terceiro é a irritabilidade desproporcional. Quando o sistema nervoso está sobrecarregado, o limiar de tolerância cai. Coisas pequenas incomodam mais, respostas saem mais duras do que você gostaria. E depois vem a culpa, porque você sabe que aquela resposta foi desproporcional. 4 é a dificuldade de concentração. A atenção fica fragmentada, então você começa uma tarefa e logo parte para outra. Relê o mesmo parágrafo 4 vezes. Entre em uma reunião
entre em uma reunião e sai sem ter absorvido grandes coisas dali. Isso acontece porque o cérebro em estado de alerta crônico está alocando todos os recursos para tentar observar as ameaças e sobra menos para o foco e para a memória. E o quinto é o esgotamento sem causa aparente. Talvez o mais silencioso de todos. Você não faz nada extraordinário e já se sente exausta, porque o corpo em estado de alerta tem um custo fisiológico real. Hormonal, muscular, imunológico. Esse cansaço não é fraqueza, é o custo de um sistema nervoso que está trabalhando no máximo. A primeira coisa que eu sugiro é parar de tentar decidir sozinha se o que você sente é grave o suficiente. Essa comparação não funciona. A questão não é se você ainda está conseguindo funcionar, mas o quanto está custando para você conseguir continuar funcionando. Existem medidas que fazem diferença no dia a dia e que têm base fisiológica. Regularidade no sono, redução de estímulos na hora de dormir, atividade física, atenção à respiração. Tudo isso já faz parte do cuidado. Mas o que está fora de alcance de qualquer conteúdo na internet é te dizer o que está acontecendo especificamente com você. Qual a intensidade do que você está sentindo e qual caminho é o mais indicado para o seu caso. Isso depende de uma avaliação médica individual. Se você se reconheceu nos sinais que descrevi e sente que é hora de entender melhor o que está acontecendo, talvez seja a hora dessa conversa. Ansiedade não é frescura, não é fraqueza e não é algo que você melhora apenas com força de vontade. É uma resposta fisiológica de que seu corpo precisa de ajuda, da mesma forma que qualquer outro sinal do nosso corpo. O primeiro passo é entender o que está acontecendo e você já deu esse passo hoje. Se você quer entender melhor o que está acontecendo, o link na bio tem algumas informações. E clique aqui embaixo para se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar conteúdo educativo sobre saúde mental, desmistificação de alguns sintomas e explicações clínicas sobre coisas que acontecem no seu corpo e que você às vezes nem entende. É só clicar no botão aqui abaixo.